A chegada dos portugueses. No século XV, Vasco da Gama chegou em Calicut em 20 de maio de 1498, descobrindo o próprio caminho marítimo português para as Índias. E logo depois, 2 anos depois, em 1500, Dom Manuel, conhecido como Venturoso, rei de Portugal, decidiu então mandar uma nova embarcação às Índias, sendo dessa vez o comandante Pedro Álvares Cabral e o principal navegador Bartolomeu Dias. Com uma esquadra de 13 caravelas com 1.500 homens, partem de Portugal em 9 de março de 1500, rumo a Calicut, na Índia. E eles chegam ao território brasileiro no dia 22 de abril de 1500, quando avistam o Monte Pascoal, que tem esse nome pois foi encontrado no período da Páscoa. E no dia 24 de abril, os portugueses aportaram em um lugar que chamam de Porto Seguro, atual Bahia Cabralha, que fica no município de Santa Cruz, Trabalha, da Bahia. A partir de então, Pedro Álvares Cabral tomou posse do que pensava ser uma ilha, em nome de Portugal. E por isso os portugueses os batizaram com o nome Ilha de Vera Cruz. Um ano depois, em 1501, Dom Manuel, rei de Portugal, enviou a primeira expedição exploradora ao Brasil, que tinha como objetivo explorar o litoral da ilha. Porém, ao chegar na ilha, o comandante da expedição, Gaspar de Lemos, constatou que não se tratava de uma ilha, e então a renomeou como Terra de Santa Cruz. Em 1503, teve a segunda expedição exploradora, dessa vez sob o comando de Gonçalves Coelho, o qual fundou uma feitoria em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, feitoria que era para guardar as madeiras de lei extraídas no Brasil, principalmente o pau-brasil. A Carta de Peruvage caminha. Em 1500, as caravelas de Cabral estavam chegando a esse continente, imenso, que naquela época era desconhecido. Junto ao navegador português estava Dom Manuel, rei de Portugal, naquela época, que foi para quem Caminha escreveu a carta. A carta registra esse primeiro confronto entre os portugueses que chegaram aqui e o que eles encontraram na terra. Podemos dar um exemplo como... imagine você tendo que explicar para algum colega seu que nunca viu um abacaxi, e você tem que explicar exatamente como é essa fruta. Pode parecer meio louco, mas foi um dos assuntos muito debatidos nas cartas da época, pois é uma fruta estranha e parecia ser uma fruta real, graças à sua coroa. É importante lembrar que essa carta tinha algumas peculiaridades. A primeira delas é a hierarquia na carta, levando em consideração aquela que era importante para os portugueses, especialmente para a coroa portuguesa. A primeira coisa que a carta mostra é esse interesse, o que chamam de fome de ouro, que os navegadores traziam, ao encontro de Claro Pedro Álvares Cabral. Com os índios, há uma certa indicação dos índios que aquelas pedras que Cabral levava poderiam ser encontradas na terra, mas a existência de minerais preciosos não era garantida àquela altura. Porém, na carta fica explícito o interesse dos índios em saber se havia metais preciosos aqui. E por conta disso, os portugueses se aproveitavam para fazer trocas boas, sempre levando uma quantidade maior e melhor de água, alimentos, produtos artesanais, em troca de espelhinhos, chacoalhos, carapuças, entre outros. Vamos deixar alguns tópicos daquela carta e tentar explicar as peculiares. 1. A ausência de bens materiais visíveis, que foi o que acabamos de falar. 2. A nudez das Índias, vamos falar agora. 3. A riqueza natural das águas, qualidade do ar, do clima e a extensão da terra, que parece ser muito maior do que os olhos conseguem enxergar. E 4. A catequização dos índios. Bom, voltando ao segundo tópico, que é a segunda peculiaridade, é a nudez das Índias. Isso era algo totalmente desconhecido para os europeus médios. Um europeu comum, como os marujos ou navegadores dos barcos, jamais haviam visto um corpo de mulher nu. Isso era uma fantasia que provavelmente muitos homens da época deviam ter. E ali estavam todas aquelas mulheres sem vergonha nenhuma de estarem nuas, a qual é um ponto muito importante, a ausência da vergonha de estar nu. Pois para a Europa ainda estava sob a ideologia da Igreja Católica e logo em seguida a Contra-Reforma, a qual imaginamos que a visão da nudez deve ter sido pecaminosa, digamos assim. Mas estavam naquele lugar onde não há pecado, não há maldade estar nu. Então a nudez das Índias se tornou um tema não apenas na Carta de Caminha, mas em outros jornais, cartas da época. Primeiro encontro e o choque de culturas. O primeiro encontro entre os exploradores europeus e os povos indígenas nas Américas foi um momento crucial na história do mundo, marcado por um significativo choque de culturas, valores e modos de vida. Esse encontro ocorreu a partir de 1492, quando Cristóvão Colombo chegou ao continente americano. Tecnologia e armamento. Os europeus possuíam tecnologia mais avançada, como armas de fogo, metalurgia e embarcações, o que lhes conferia uma vantagem militar significativa. Crenças religiosas e espirituais. As crenças e práticas religiosas dos europeus eram radicalmente diferentes dos povos indígenas.
Isso muitas vezes levou a conflitos e mal-entendidos, pois cada grupo tinha dificuldade de compreender e aceitar as práticas do outro. Sistema de governo e organização social. As estruturas sociais e políticas dos europeus eram monárquicas e altamente hierárquicas, enquanto muitas sociedades indígenas eram baseadas em sistemas mais comunitários e descentralizados. Conceito de propriedade da terra. Os europeus tinham uma compreensão de propriedade privada de terras, enquanto muitos povos indígenas tinham uma relação mais coletiva e espiritual com o território. Doenças e imunidade. Os europeus levaram consigo doenças para as quais os indígenas tinham imunidade, causando epidemias devastadoras que dizimaram populações inteiras. Resumidamente, o choque de culturas resultou em consequências profundas e muitas vezes trágicas para os povos indígenas. Muitos foram submetidos à exploração, escravidão e violência. As mudanças introduzidas pelos colonizadores europeus tiveram um impacto duradouro na história e na cultura dos povos indígenas, e suas lutas por direitos e reconhecimento continuaram até os dias de hoje. Doenças e imunidade. Tomada de posse e reivindicação. Ao chegar à costa do Brasil, os portugueses inicialmente acreditaram estar nas Índias, por isso o termo índios, para se referir aos povos nativos. Pedro Álvares Cabral, o líder da expedição, realizou uma cerimônia formal de tomada de posse em nome de Portugal. Exploração costeira. Os portugueses exploraram a costa do Brasil realizando mapeamentos e coletando informações sobre a geografia, recursos naturais e povos encontrados. Estabelecimento de contatos com os povos indígenas. Os portugueses tiveram os primeiros contatos com os povos indígenas, inicialmente os tupiniquins e os tupinambas, que habitavam a região da costa. Houve interações variadas que vão desde a relação pacíficas até os conflitos violentos. Construção de feitorias e fortificações. Para consolidar sua presença, os portugueses construíram feitorias e fortificações ao longo da costa, como o Forte de Santo Antônio, em Salvador. Exploração dos recursos naturais. Os portugueses começaram a explorar os recursos naturais como o pau-brasil, uma árvore valiosa utilizada na produção de tinturas. Povos originários, os primeiros nativos da nossa terra. Quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, antes dele chegar, os povos originários já habitavam aqui. Antes, os portugueses achavam que tinham chegado na Índia, por isso chamavam os nativos de índios. Ou seja, os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas, os povos originários. Período pré-colonial. Ainda no século XV, após as expedições do Brasil, nesse mesmo período, os franceses também se interessaram em explorar as terras brasileiras e começaram a contrabandear produtos do Brasil. No intuito de combater essas invasões, o atual rei de Portugal enviou duas expedições de guarda-costas. A primeira, em 1516, e a segunda, 10 anos depois, em 1526, ambas comandadas por Cristóvão Jacques. Porém, as forças expedicionárias não conseguiram combater o forte contrabando francês. Então, o comandante Cristóvão Jacques sugeriu ao rei que povoasse as terras brasileiras para combater as invasões francesas. E, finalmente, em 1530, o rei enviou ao Brasil a expedição colonizadora, comandada por Martim Afonso de Souza, que tinha como missão expulsar os contrabandistas franceses, criar vilas e formar povoados. E foi por isso que os expedicionários trouxeram colanos, ferramentas agrícolas, sementes e plantas e animais domesticados. E em 1532 foi fundada a primeira vila, denominada Vila de São Vicente. E o Brasil se estabeleceu como colônia, sendo reconhecido oficialmente como colônia do Brasil, do Reino de Portugal. E em 1553, com a volta de Martim a Portugal, a coroa portuguesa implantou o sistema de capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias era um sistema de administração colonial, em que o Brasil foi dividido em 15 faixas de terras que eram comandadas por capitões donatários. E é isso, fim. Obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima. Beijos.